Nesse bloco a gente veio para um outro cantinho do estúdio para fazer a demonstração de como deve ser feita a limpeza do coto umbilical. Tema de hoje da nossa entrevista com a Sara Aguiar, ela que é especialista em UTI neonatal e pediátrica. Sara, antes da gente demonstrar, tira só uma dúvida da telespectadora, ela é de Campinas, Iris de Oliveira Ramos dos Reis. Como mamãe pode distinguir a diferença, um bebê de 15 dias, um choro por motivo de cólica ou um choro por motivo de fome? Dá para identificar? Dá para identificar. O choro de cólica é dor. Então, quando você está com dor, ele é um choro misturado com grito, ele demonstra a irritação do bebê. Geralmente o nenê fica até suado, ele se contorce de cólica, a barriguinha fica enrijecida, tá? Barriguinha dura, é um choro quase que um grito. Isso, ele demonstra dor, ele demonstra irritação, que alguma coisa tá errada, tá? Às vezes o nenenzinho chega até a suar mesmo, fica molhadinho. O choro de fome, o bebezinho, ele começa a despertar, a sugar a mãozinha, ele leva a mãozinha à boca, demonstrando no primeiro momento que ele quer mamar. E aí, indo ao peito, esse choro cessa. Quando o bebezinho tá com cólica forte, você pode tentar colocar no peito que ele tá agitado, ele demonstra que não é mamar que ele tá querendo. Legal, boa dica, né? Tá aí, então, obrigada, viu, Iris, pela participação. Em relação à limpeza, antes da gente demonstrar, você comentou que tem 5 cuidados e 5 regrinhas para os pais ficarem atentos em casa. Isso, tem alguns cuidados principais, né? Quais são vários, eu vou listar aqui alguns. Primeiro, o coto umbilical, ele precisa ser muito bem limpo. O que se padronizou aqui no Brasil foi o álcool a 70% líquido. Isso as mamães vão ganhar na própria maternidade, tá? Então, é álcool a 70% líquido. Para quê? Para evitar contaminação, para matar alguma bactéria que esteja ali. Isso é fundamental, tá? Certo. Então, primeiro cuidado. E quantas vezes ao dia fazer essa limpeza? Quanto mais, melhor. Tá? Não precisa ser em todas as trocas de fralda, mas pelo menos umas 4 vezes ao dia é interessante que se faça. Pelo menos. Tá? Então, essa limpeza, no mínimo 4 vezes ao dia, usando o álcool 70%. Isso, o álcool a 70%. Aí, a fraldinha. Tá aqui a fraldinha da Jurema, essa aqui é a Jurema descabelada, né? Aqui é o coto umbilical da Jurema. Então, nunca cobrir o coto umbilical com a fralda. A fralda sempre deve ficar abaixo, ele não pode ser abafado, tá? Além disso, não posso fazer nenhum curativo, não posso colocar, por exemplo, o pessoal antigamente colocava fumo, né? Colocava açúcar, colocava café para cicatrizar mais depressa. Tudo isso é fonte de bactéria. E o coto umbilical, enquanto ele não cai, ele é uma porta de entrada de bactéria para o bebê e causa complicações sérias. Então, não passar nada além do álcool 70% e não cobrir, não pôr faixa, não colocar mais nada. Não abafar, certo? Além disso, uma última coisa, o banho. Aí tem 2 vertentes, tá? Uma defende que o bebezinho só deve tomar o banho mergulhado na água, o banho de imersão, depois da queda do coto umbilical, tá? Antes disso, tomar mais aquele banhinho que se molha o corpo, mas você protege o umbiguinho não deixando molhar, com pouca água, tá? É o banhinho que eles fazem demonstrativo nas maternidades. E uma outra vertente diz que se pode dar o banho de imersão desde o nascimento, desde que, aí a mãe tem que ficar muito atenta, o papai também. A água tem que ser limpa, né? Muitas literaturas falam até que ela deve ser filtrada e fervida, tá? A banheirinha que o bebezinho vai tomar banho tem que estar muito bem limpa, sem nenhum resíduo de fezes, de xixi. Certo? E todo um cuidado aí com a caixa d'água, com o encanamento. E como não tem aí como prever se o bebezinho vai fazer xixi ou não nesse banhinho de imersão, esse é um detalhe importante. Fez xixi, né? Como é que você vai garantir ali se você não conseguiu visualizar? Então, quando você tirar esse bebezinho da banheira, se você optou por dar esse banho de imersão, você tem que fazer a limpeza com água e sabão com o bebezinho fora da banheira depois do banho, para depois passar o álcool 70. Entendi. Então, são esses detalhes, tá? A mamãe
e o papai, se observar alguma vermelhidão ao redor do coto umbilical, mau cheiro, umidade, presença de algum exudato, que é o que a gente chama popularmente de secreção, né? Alguma coisinha esverdeada, amarelada, levar ao pediatra de imediato, porque pode ser sinal de alguma bactéria que está ali, tá? Como fazer, então, essa... Eu posso deitar a Jurema ou eu faço assim? O que foi melhor para você? Eu faço assim com ela, faço assim com ela sentadinha. Então, ó, aqui, né, é azulzinho e vermelhinho, porque são duas artérias, e a artéria a gente preconiza azul e uma veinha, tá? Isso aqui a gente não enxerga na hora de limpar, mas só para explicar porque que é tudo colorido. Perfeito. Então, o que é o segredo? Se eu não tiver haste flexível, eu trouxe a haste flexível como modelo, né? Porque ela é bastante aí disponibilizada. É o que geralmente as pessoas têm. Geralmente tem, mas quem não tem, por exemplo, eu moro numa região que é difícil de eu encontrar. Pode ser um pano limpo e passado a ferro quente, tá? Ou então uma gaze, certo? Desde que tudo bem limpinho. Eu vou pegar o meu álcool a 70% e vou já deixar úmido. Então aqui se eu for fazer com cotonete, antes, né, de eu mexer aqui no umbiguinho, eu já deixo tudo molhadinho, tá? E aí uma coisa importante, vamos lá. Eu preciso dar uma atenção especial para a limpeza da base do umbiguinho, que muita gente tem medo de limpar, limpa só aqui o corpo no umbiguinho e esquece dessa base. E aí esse umbigo não seca. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu dou uma leve tracionada aqui no umbigo, não é puxar, mas eu estendo ele um pouquinho, tá? Posso fazer isso aqui com os 2 dedos. Não preciso ter medo, não dói, tá? Coto umbilical não tem terminação nervosa, então ele não dói, tá? Não precisa ter aflição. Fiz isso e aí eu vou fazer aqui, ó, com o meu cotonete aqui no caso, né? Que é mais flexível em pé, tá? Daqui dá pra... Aqui, ó, tá? Eu faço aqui em pezinho, com cuidado de não encostar na pele. Tem gente que faz assim, deitado, e aí com o tempo a pele vai ficando vermelha e descama, tá? Mas é por causa do álcool na pele. Então não é isso. Eu vou lá dentro e faço toda a volta. Faço uma vez, viro a minha haste flexível, faço 2 vezes... Pego uma outra e faço uma terceira vez, bem lá dentro aqui do umbiguinho, certo? Quantas vezes eu faço isso? Até eu não observar que tá saindo amarelo, que tá saindo sujidade. Posso fazer 3 ou 4, vai depender do que eu visualizo. Acabado isso, aí eu pego o restante das hastes flexíveis ou a gaze, né, o que eu estiver utilizando, e aí eu vou limpar o corpo do umbigo, fazendo aqui, ó, esse movimento de rolamento. Então, primeiro lá dentro, depois... lá dentro, isso, depois o corpo, porque lá dentro é mais limpo, eu não posso levar a bactéria para lá. Então, primeiro eu limpo ali, depois eu limpo por fora. Perfeito. Certo? Muito obrigada, viu, Sara? De nada. Mais uma vez participar conosco, mais uma aula aí para todas as mamães que estão sintonizadas no mulher.com. E vou reforçar mais uma vez o convite, meus amores. No nosso site tem um conteúdo muito bacana com a Sara. É só você acessar, todos os vídeos estão lá. E esse de hoje também vai para o site. Tem alguma gestante na sua família, alguma amiga? Vale muito a pena, viu? Tem muitas diquinhas práticas que, olha, vão tranquilizar, né? E facilitar muito as mães, principalmente aquelas de primeira viagem. Os contatos da Sara também estão no vídeo. Quem quiser falar direto com a nossa convidada, é só entrar em contato.